Verifique seu histórico, agende atendimento domiciliar do laboratório ou da vacina. Saiba a localização e horários de atendimento das unidades e muito mais. Na sua lojinha de aplicativos, basta digitar Laboratório Plínio Bacelar e baixar tanto para Android quanto iOS. Aplicativo do Laboratório Plínio Bacelar. É grátis, é prático, é para você. Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Sexta-feira, 18 de agosto de 2023. Começa agora pela Folha FM 98,3, emissora do Grupo Folha da Manhã de Comunicação, mais um Folha no Ar. Estamos ao vivo pelo Face, pelo YouTube, pelo Instagram. Você pode acompanhar esse programa também pela Twitch TV. Daqui a pouco tem podcast do programa e logo mais ainda, reprise na Plena TV a partir das 17 horas. São 7h06 em Campos, que amanhece com tempo bom para hoje. Semana começou chuvosa, tempo nublado, chuva fina. Hoje segue aí a previsão do tempo bom, céu claro, sol mais forte. A previsão também é essa, de calor para hoje de 31 graus e mínima de 17 graus. Agora aqui no centro faz 18 graus com tempo bom. São 7h07. Sejam todos bem-vindos a esta edição de hoje. Vamos às principais informações e a gente começa registrando já a bancada com Aloysio Abreu Barbosa e Rodrigo Gonçalves. Hoje vamos conversar com a prefeita de São João da Barra, Carla Capucci, que vem para falar sobre vários assuntos. Claro, vamos aproveitar o máximo o tempo aqui para a gente falar sobre emprego, saúde, educação, Porto do Açu, contrastando aí com a 47% da população extrema pobreza. Vamos falar também da relação com a Câmara, desses 5% de verba de remanejamento, a aproximação também com Bacelar e, por fim, uma tentativa de projeção às urnas de 2024, no dia 6 de outubro, tanto para a Prefeitura quanto para a Câmara Municipal. Carla, mas já de antemão agradecemos pela sua presença e rapidamente uma passada aqui pelas manchetes principais do portal folha1.com.br para a gente começar essa entrevista de hoje com o oferecimento de Coagro, a usina dos fornecedores de cana da nossa cidade e região. Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. Laboratório Plínio Bacelar e vacina Plínio Bacelar, cuidando bem de tudo que te faz bem. No portal folha1.com.br, em destaque, Campos recebe participação especial com queda de quase 50%, 46%. No primeiro trimestre, né, na primeira participação do ano, foram 26 milhões, arredondando assim, sem os menores ali. Desta vez, 14 milhões de participação especial, o que também não foi diferente para São João da Barra. Aliás, dos municípios aqui da região, o único que conseguiu crescer um pouco nessa arrecadação aí da participação especial foi Macaé, que também subiu muito pouco. Vladimir defende instalação de fábrica de ônibus elétricos na região. Comitivas do prefeito e da empresa Eletra fizeram visita ao Porto do Açu. Gilberto vê ataque de Matos ao PT como apoio a Vladimir. Vereador rebate. Petista critica declarações do pastor, vereador Anderson de Matos, que por sua vez fala em mimimi do PT. Câmara recebe seminário TCE presente, orientação para uma gestão efetiva.
Prefeitura de Cardoso prepara concurso público para 22 cargos. E Campos cedia a jornada do turismo fluminense. O evento foi realizado na quinta-feira ontem, na Associação Comercial e Industrial de Campos, a nossa ASIC. São 7h10. Deixa eu trazer aqui o bom dia da prefeita Carla. Só falar Carla eu não vou errar. Se falar Machado, eu vou errar, mas são amigas e aí vai me perdoar. Eu espero. Não, com certeza, perdoadíssimo. Carla Capucci, bom dia. E não é teste para saber se vocês estão brigadas, não, tá? É sério, eu troquei por força da expressão. Da outra vez também. Acho que foi, não foi? Foi. Eu tô falando. Carla, então eu vou ficar no Carla, me limitar aqui também ao Carla. Mas Carla Capucci, prefeita de São João da Barra, obrigado pela sua presença nesta manhã aqui em nossos estúdios. Imagina. Bom dia a você, bom dia a todos aqui, o Aloysio, o Rodrigo, bom dia ao nosso amigo aqui, Beto, né? A todos os ouvintes aí da Folha, a todo o grupo Folha, a todos os internautas que acompanham aí, né? Pelas redes sociais também. A gente está muito satisfeito aí com esse convite. Relembrando, né, que tivemos aqui, já falamos isso internamente, quase um ano e pouquinho atrás, logo no início de quando eu assumi o nosso mandato. E aí foi um bate-papo muito gostoso, tenho certeza que não vai ser diferente. Estar na companhia dos senhores aqui muito me alegra. E falar também, principalmente da nossa cidade aí, alegra mais ainda, porque a gente tem muita coisa boa para falar, muitas informações para trocar. A gente gosta muito desse bate-papo, desse bate-bola, porque é assim que a gente consegue, né, levar as informações, consegue passar para as pessoas o que a gente está fazendo, o que a gente está pensando e as diretrizes aí do nosso governo. Muito obrigado pelo convite, é um prazer enorme, muito carinho por vocês, Folha da Manhã, né? E que Deus conduza aí a nossa entrevista da melhor forma. Não deu para falar aquele oi, gente? Eu ia falar, mas aí assim, não né, primeiro tem todo o protocolo de dar mas pode falar. Então vamos lá. Bom dia. Oi, gente. Olha, para quem não acompanha, a prefeita usa esse estilo, esse bordão, esse cumprimento assim de chegada na internet, porque a pessoa às vezes fica confusa. É bom dia, boa tarde, boa noite. Então ela manda um oi, gente, maneiro, simpático e já dá uma pegada bacana ali. Ela usa nas redes sociais. Eu uso todos os momentos, né? Eu não fiz aqui logo de início por causa realmente do protocolo e virou até uma coisa muito bacana que as crianças ficam repetindo. Legal. Os adultos mandam vídeo para mim com as crianças. Hoje tem até faixa no desfile. Nem sabia que estava nessa proporção bacana. As crianças vão desfilar, elas fazem faixa do Oi Gente, teve arraial Oi Gente. Que legal. É uma coisa muito bacana essa troca, esse carinho das pessoas com a gente, né? E eu fico muito feliz porque é um pouco do que a Carla não só como gestora, mas como pessoa. Essa troca muito simples, muito humana e afetuosa. Ficou simpático. Deixa eu trazer o bom dia aqui da nossa bancada, hoje completa. Bom dia primeiro ao Aloysio Abreu Barbosa, fechando aí a semana, Aloysio. Bom dia, é sempre bom poder contar com sua presença nessa bancada. Bom dia, Cláudio Nogueira, bom dia, Beto na técnica, bom dia, prefeita Carla, obrigado pela presença. Vamos conversar um pouco nesses 3 próximos blocos. Bom dia, Rodrigo, obrigado pela carona, meu carro está consertando. E ele me dá... Bem? Quê? Chegou bem? Tudo em paz? Rapaz, eu fiquei meio assustado, né? Mas parecia aquele carro de família Adams, mas enfim, cheguei bem, graças a Deus. Eu te avisei. Nosso bom dia especial às categorias que nos acompanham sempre nesse início de jornada, de segunda a sexta-feira, aí pelas manhãs. Os motoristas de aplicativo, os taxistas, os pais de alunos que estão levando seus filhos à escola, os professores. Eu sou tafonense por adoção, mas eu vou deixar para abrir o programa hoje para um sanjoanense de fato, que é o Rodrigo Gonçalves, que é de Gruçaí. Gruçaí é aquela coisa. É perto da Tafona, tem essa virtude. É bom. Eu conterrâneo. Meu caro Rodrigo, bom dia. Obrigado pela presença, sempre importante contar com você nessa bancada e hoje ainda como... Hoje estou convidado, né? Convidado. Bom dia, Cláudio, bom dia, Aloysio, bom dia especial a Carla,
também ao Beto, da técnica, todo mundo que acompanha a gente em 98.3, a galera que está aqui nos bastidores também acompanhando a prefeita, né? Você que está sintonizado com a gente, está passando aqui pelas rodovias, pela BR-356, passando pela BR-101, fica com a gente, é sempre uma manhã de muita informação. Um abraço especial, claro, para todo mundo de São João da Barra, que eu sei que tem muita gente ligada lá hoje no nosso programa, o Zé Vitor já está lá ligadinho, várias outras pessoas que comentaram, né, que estariam acompanhando esse programa, e é um prazer ter vocês de São João da Barra, São Francisco, São Fidélis, toda a região sempre sintonizada aqui, e também nos nossos streams, nas nossas redes sociais, onde todo mundo está ligado aí, vai poder interagir, inclusive, com essa entrevista. Então pode enviar aí a sua sugestão de pergunta, né, comentário a respeito da presença da prefeita Carla Capucci aqui. Bem, a gente separou alguns temas para falar e eu vou começar falando um pouco em relacionado ao tema saúde, né? Porque a saúde de São João da Barra, muitas pessoas questionam às vezes o fato de São João da Barra ter só lá a Santa Casa de Misericórdia, mas quem é de lá sabe que é notável, sim, os avanços que a saúde trouxe, principalmente com o setor de cardiologia, que era uma coisa que não se tinha lá, e hoje você já tem um setor específico para esse atendimento, que facilitou muito, né, evitando esse deslocamento que muitas vezes acontecia aqui para campos, né? E as especialidades também são bem atendidas, mas há sim uma cobrança em relação a São João da Barra ter um hospital, às vezes, com um suporte maior, né? A gente tem lá o centro de emergência, que é uma homenagem ao Pedrinho, né? Mas mesmo assim tem essa necessidade dessa questão de um hospital mais equipado. Eu queria que a prefeita falasse um pouco sobre isso, sobre esses avanços, mas também se há algum planejamento dentro do governo em relação a melhorar essa questão de urgência e emergência na cidade. Vamos lá, Rodrigo, vamos falar sobre saúde. É um tema bem, bem delicado, um tema bem questionado, né, em todos os momentos, e é um tema onde a gente tem muito carinho e muita responsabilidade. Desde antes mesmo de eu estar prefeita, é uma das áreas onde a gente faz mais investimento no nosso município, né? A gente sabe que a gente tem algumas regras de leis que determinam, né, os percentuais para serem investidos em cada pasta, e na saúde não é diferente. Por lei, a gente tem que investir 15%, e hoje a gente está investindo aplicando 36,6% com a saúde, ou seja, 21,66% a mais, 39 milhões de reais a mais. E o que quer dizer isso? Quer dizer que a gente tem um carinho e tem todo um olhar muito grande para a questão da saúde, onde a gente tem 19 unidades de saúde, a gente oferece quase todas as especialidades, a gente está reformando vários prédios, né, do nosso atendimento. Como você falou, o centro de cardiologia custeado 100% pelo município, né? E são equipamentos de ponta, médicos de excelência. Parece assim uma clínica particular, vamos dizer assim, de tão bem legal. E aí, essa questão do hospital, quando você fala, realmente é uma, né, as pessoas falam bastante. A gente está prefeito 1 ano e 4 meses. Eu já ouço isso há bastante tempo, desde que a gente está na gestão. E já se foram feitos vários estudos para que a gente pudesse construir um hospital municipal nosso. E aí, quando você parte para essa parte prática, de você ver quanto é o custeio, quanto ficaria um hospital próprio, se chega num número muito mais elevado do que é o repasse que a gente é feito para a Santa Casa. Por ela ser uma instituição sem fins lucrativos, né, e uma instituição centenária, ela tem alguns benefícios para a contratação, né, que é normal. Isso facilita, né, vamos dizer, o termo de investimento no hospital. É um desejo, sim, é um anseio particular até meu, vamos dizer assim, mas a gente pegou aí, né, de 1 ano e 4 meses para cá, todo esse convênio, não dá para a gente fazer um hospital, né, em tão pouco tempo, e também precisa de se ter uma segurança financeira muito grande para se fazer esse grande investimento. Fora isso, a gente cuida aí bastante da população. Agora mesmo, recentemente, agora a gente vai lançar, inclusive, é algo bem legal, que eu estou acompanhando de perto, um aplicativo para as pessoas poderem acompanhar suas consultas, seu prontuário, terem essa facilidade para aqueles que usam, né, a internet. A gente faz muita coisa que não é obrigação do município, que o município ele tem um limite de obrigação, mas mesmo assim a gente ultrapassa. E, atualmente, a gente tem lutado e buscado muito para investir, né, com qualidade cada vez mais. Na verdade, a gente já está investindo, mas a gente, claro, quer sempre estar avançando, e esse é um propósito da gestão. Carla, uma das coisas também que
Um ano e quanto? 4 ou 5, foi em abril do ano passado. Abril, um ano e 4 meses? 4 meses, né? 4 meses, é. Isso, 1 e 4. Tem sido, além da o Rodrigo falou, da questão da saúde, mas a educação também é uma área que tem investido. E São João da Barra sempre teve isso. As pessoas de São João da Barra, quando moravam lá e tinham condição, tipo classe média alta, classe alta, botavam os filhos para estudar em Campos. Sim. Historicamente, sempre foi uma demanda de São João da Barra. Embora isso venha mudando nos últimos tempos, eu cito como exemplo Pedro, filho de Lulu, que hoje é professor do IFE, estudou lá no ensino fundamental e ensino médio todo em São João da Barra e hoje é professor do IFE, quer dizer, ou seja, a formação dada a ele não é Pedro Araújo, querendo lembrar o sobrenome, Pedro Araújo. E professor do IFE lá em São João da Barra, né, de engenharia. Bacana. Mas você tem investido em programa de bolsas, transporte estudantil, em parcerias com cursos profissionalizantes também, porque é outra queixa também. Sim. São João da Barra tem muita mão de obra ociosa, mas tem pouca qualificação. Fala um pouco sobre esse projeto, por favor. Falo. Só complementar aí a questão da saúde, que eu acabei não falando. Vale lembrar que a gente veio de uma pandemia, né, todo mundo, e a gente foi um dos primeiros municípios ainda na gestão da ex-prefeita Carla, deputada Carla Machado, onde a gente foi o primeiro a implementar um hospital de campanha, um hospital de ponta, com qualificação assim, era um hospital até consulta não, eu não podia falar com os parentes, a gente fazia uma ligação, né, online, a gente tinha até o sepultamento online, né, sepultamento não, velório online, tinha um corredor de esterilização, muitos profissionais, era uma coisa assim que a gente não via na região. Fomos também um dos primeiros a implementar a barreira sanitária, né, que foi aquela polêmica toda que todo mundo viveu. E aí isso é muito importante a gente destacar que a gente sai, né, da pandemia há bem pouco tempo atrás. Na verdade, logo que eu entrei, estava saindo ainda aquele finalzinho, né? E aí foi onde a gente também muito investiu essa questão, como todos os municípios procuraram fazer o seu dever de casa nessa questão, né? Se você me permite, na verdade, como o cientista político Hamilton Garcia falou aqui terça-feira, professor da UENF, a situação de todos os municípios da região é difícil, porque queda do preço do petróleo em 2014, sim, abrupta, sim, todo mundo foi afetado. Sim. Quando começa a melhorar a pandemia. E uma coisa surreal, né? Que ninguém tinha assim, a dimensão do que era, as coisas subiram muito emergencialmente, aquela coisa toda. E o mais importante, vidas, né? Sim. Então, assim, foi um período muito difícil para todos os gestores. A Carla estava como gestora e graças, né? E aí eu sempre menciono isso, graças à experiência, graças ao talento, graças à austeridade que ela teve, a gente conseguiu passar tanto pela queda dos royalties. Foi um período difícil, né? Porque para um gestor segurar não é fácil, porque reflete na população, né? E a pandemia também, mas ela enfrentou e nós enfrentamos bravamente isso. Fruto disso, quando eu acabo assumindo, né, que ela sai se desincompatibiliza para a campanha, para a eleição, ela me deixa um município fiscalmente equilibrado, porque também já vinha num governo anterior cheio de problemas, né, que foi quando teve o sucessor da Carla. Governo Neco. Exatamente. E aí, né, eu praticamente assim, recebo de uma forma bem mais fácil, vamos dizer assim, equilibrada fiscalmente, com dinheiro em caixa, para a gente poder, eu digo que é chutar para fazer o gol. Falei isso até na Folha. Foi. Mas o centro de emergência estava fechado. Quando o Carla assumiu, o centro de emergência estava fechado. Mas vamos voltar à educação? Sim. Voltando aí, desculpa. Não. Falou. E aí, voltando para a educação, falando sobre a educação. A educação no município, por que eu lembrei da pandemia? Porque na pandemia a gente ficou sem aulas, né? A maior parte, sim, todo mundo ficou sem aulas. E aí a gente implementou naquela época, a Carla, aulas online, como vários, né, municípios, né? A questão das escolas. Distribuímos tablets com chip para as crianças, com internet, para as crianças poderem acompanhar, portal pedagógico, todo um investimento que era permitido na educação naquele momento. Na época, a gente tinha aquela questão da distribuição de cestas básicas, porque muitos alunos, para os familiares, merenda, para as crianças,
Porque muitos, né, tem aquela merenda como seu, né, do seu dia a dia ali. E aí na pandemia não tinha, a gente fez o contrário. Ela fez, né? Distribuímos, chegamos a ter famílias que levavam para casa 4 ou 5 cestas, de acordo com o seu número de filhos. E cestas muito bem feitas, né? Cestas bem, não era qualquer cesta, né? Eram cestas de qualidade. E aí saímos de pandemia para retomar as aulas. Foi um outro desafio para todo mundo voltando. Aquela questão também da gente poder estar reformando os prédios municipais, que durante a pandemia não se podia sair de casa nem para fazer uma reforma, no caso do público. Reformamos bastante escolas. Hoje eu acho que a gente já está 4, 5, 6, acho que são 5 que estão em andamento as reformas. Além disso também, a qualificação, foi o que você me perguntou diretamente, a gente faz vários programas de qualificação em parceria muito com as empresas do Porto, né? Tem muitas turmas formadas com mão de obras específicas. Com o IFE, a gente senta muito para conversar as demandas das quais são mais eminentes naquele momento para a gente poder formar turmas. Não só limitamos a isso, acabamos de enviar para a Câmara Municipal uma criação do plano de qualificação municipal próprio nosso, que a gente faz sempre em parceria com as empresas, e aí agora a gente vai ter o nosso próprio, lógico que a gente vai ter parceiros também, mas com a característica, né, do município. Fazemos bastante isso, investimos bastante na questão das bolsas universitárias, né? Hoje são quase 400 bolsas universitárias. 442. Viu? Você já está até mais atualizado que eu. Mais de 442 bolsas. O transporte universitário também. E vale lembrar que a gente oferece nessas bolsas medicina, oferece odontologia, e hoje pode chegar a 100% de acordo com o cumprimento dos critérios do regulamento lá para você poder ter. Então, assim, é algo para a gente muito precioso, porque você dá a oportunidade das pessoas se qualificarem, serem doutores, aqueles que têm aptidão. Tem gente que prefere um curso técnico, a gente tem o campus do IFE também, ou também pode fazer esse curso em outro lugar, porque tem o transporte, né, também, que é o passe universitário. Saem todos os dias de São João da Barra 13 ônibus, levando os alunos, com ar-condicionado, ônibus de conforto, né? Na minha época não tinha isso, não. Era bem, mas enfim. Então tem essa facilidade e a gente tem muito, né, investido bastante nessa questão da educação. São 442 bolsistas e 22 universidades. Exatamente. É bem espraiado. É bem espraiado. E eu né, costumo, de vez em quando a gente pede os relatórios para olhar, acompanhar, e eu vejo as pessoas, assim, as aptidões, cada um para um curso. Tem vários tipos de curso, até teologia, para você ter uma ideia, né, para aqueles que têm o interesse, o dom, né, é muito interessante, porque a gente também está lá podendo fomentar isso. E aí a gente fala muito sobre essa questão da pessoa se buscar o conhecimento, né? Tem que buscar o conhecimento, tem as oportunidades. A gente está com quase 9 mil alunos na rede municipal, cresceu muito. Essa migração também da pandemia, né, das pessoas que estavam no particular irem para a rede pública, isso aconteceu bastante, tem acontecido, pessoas novas chegando no município, a gente já está em andamento, em ampliação de várias escolas, construção de 2 escolas agora, uma em Atafona, que a gente está precisando, e já estamos no período de procurar, né, desapropriar o terreno, aquela coisa toda. Então, assim, a gente busca investir bastante. Outro exemplo disso, não só o poder público, mas também o Colégio Eucarístico, que acabou de se instalar, né, em Gruçaí. E aí também é interessante isso, porque é mais uma oportunidade, né, para as pessoas que querem e podem estar fazendo lá. A gente tem uma parceria com eles de desconto também, como a gente tem com alguns outros. E é mais oportunidade para as pessoas buscarem. Você pretende atrair mais escolas tradicionais de campos particulares? Então, a gente sempre está muito aberto, né? Eles fazem sempre... O Padre Gilson, que é o diretor, né? Ele me falou que ele já tinha feito uns estudos antes da pandemia. Já era um sonho, né? E o que se percebeu pós-pandemia? Que muita gente prefere morar lá no município pela qualidade de vida. Pela tranquilidade do trânsito e outra segurança, né? Graças a Deus a gente tem uns índices bem mínimos. E aí com isso, muitas pessoas acabam buscando as escolas particulares. E aí foi onde ele encontrou esse nicho para ele poder estar colocando. Da nossa parte, a gente, né, sempre está aí aberto, não só como escola, como os vários comércios.
acabou de ser inaugurado lá a agência do Santander, que também é para a gente importante, super bom, chegou também, né? E aí por aí vai, né? Falando um pouco sobre essa questão, só o registro, né? Que todo mundo sabe, sou de Gruçaí, vinha para cá para estudar aqui, né? Então a realidade era totalmente outra. Não tinha bolsa, não tinha transporte universitário, não tinha nada. A gente tinha que comprar aquele passezinho da Campus Tour que era marcadinho, com a canetinha. Tinha que vir carimbar aqui na empresa. Né? Tinha que vir aqui na empresa comprar e vinha anotadinho lá na canetinha. Então realmente é uma outra realidade, mas assim. A gente sabe que o São João da Barra hoje é uma cidade em pleno crescimento, questão de arrecadação, aumentou significativamente, e o que permite hoje, né, o município estar fazendo esse tipo de coisa. Mas tem aquela preocupação de que não aconteça o que aconteceu durante um tempo aqui em Campos, em relação a esse programa de bolsas, que é critérios para que essas pessoas sejam atendidas, para que pessoas de fato que necessitem do benefício sejam beneficiadas. Mas falando um pouco sobre essa questão de transporte também, eu acho que facilitou muito o deslocamento hoje dentro do município. Né? Ou seja, você tem o transporte universitário aqui para Campos, que facilita muito, diminuiu, né, aquela sobrecarga que existia nas linhas Campos São João da Barra, Campos Atafona, mas também o que facilitou muito essa questão foi o transporte dentro do município, que é uma coisa que hoje São João da Barra tem a passagem gratuita, né? Há reclamações, claro, de às vezes da demanda não dá conta, também pela gratuidade isso faz com que o público seja maior, mas como é que está essa questão do transporte hoje, como que é o custo disso para o município, há possibilidade de ampliação de linhas, né? Porque antes, por exemplo, a pessoa morava no Sul, ela não ia ao centro de São João da Barra porque ela vinha a Campos, que era mais fácil. Hoje não, já existe esse trânsito mais facilitado, né? Ou seja, isso movimenta a economia local também, né? Sim. O transporte público é uma grande conquista para o nosso município, né? Ele, quando foi implementado, a gente, antes de implementar, como tudo no poder público, a gente tem que fazer projetos, estudos, é tudo planejado, muito diferente, muitas vezes eu costumo sempre ressaltar isso, do privado. O privado é bem mais fácil, às vezes não, quase sempre, para a celeridade das coisas. Mas quando ele foi implementado, à época, a previsão era de 30 mil passagens mês. E aí é um número, né, específico para esses 30 mil, são quantidade de ônibus específicas para esses 30 mil, essas 30 mil viagens, né, mês, já está implementado, já tem um tempinho. E como você falou, o pessoal acaba acostumando, né, é gratuito, e aí usa mais mesmo, essa integração, as empresas que chegaram, as pessoas começam a usar para trabalhar, aquela coisa toda. E a gente tem, sim, observado que hoje a gente já está transportando 90 mil viagens mês. Então, foi projetado para 30, estamos em 90 mil viagens mês. Aí você percebe que existe aí uma adesão muito grande e uma proporção maior. Então, por isso, a gente também está terminando aí de fazer os editais aí para fazer a ampliação da frota municipal de transporte público para poder estar atendendo o pessoal. Tem aqueles horários de pico, né, que são os mais complicados, mas a gente precisa de todo esse estudo aí para a gente poder estar ampliando, e vamos estar lançando aí, se Deus quiser, em breve o edital para ampliar a frota do transporte público. Que projeção? Projeção de tempo. Então a gente está terminando do edital. Sim. E aí, vamos lá, uma licitação legal. Essa licitação é bem complicada, né? Mas uma licitação rodando tranquila, uns 5 meses, mais ou menos, sem ter nenhum interpério, né? Algumas têm que subir para o tribunal, outras ficam, e assim vai. Algumas que são questionadas juridicamente. Outras não, impugnado, aquela coisa toda, né? Que a gente... eu sempre ressalto isso, essa questão do poder público, as questões dessas burocracias que são muito bacanas para a transparência, são muito legais e salutares para a fiscalização, mas, infelizmente, acabam muitas vezes engessando o resultado mais rápido. Eu sou muito imediatista, eu gosto dos resultados bem rápidos, né? Até porque eu venho do privado, né? Por muitos anos a gente teve comércio, e aí no comércio do dia a dia, no privado, a gente tem aquele resultado mais rápido. No poder público a gente tem toda essa questão e a gente precisa respeitar e cumprir, que é a nossa obrigação, e é muito válida, mas atrasa às vezes algumas coisas. Tem uma antropóloga de Campos, Fernando Guenan, ela fez a tese de doutorado dela sobre o tempo do pescador atafona. O tempo é diferente. Sim. É da maré, do vento. Sim. O tempo do poder público também é um pouco diferente. Totalmente. Né? Eu gostei dessa analogia aí, bem bacana. Realmente, é bem diferente. E a gente, assim, que faz a gestão, a gente fica, né, a gente sofre muito com isso. Porque a gente quer para ontem, né? E não só a gente, o povo, muitas vezes, né, principalmente, quer e precisa, as demandas são urgentes. Então, a gente tem que estar sempre
correndo atrás para poder acelerar o processo dentro de toda a questão que precisa ser feita, planejamento, orçamento, tudo, né? A execução, até você chegar no final para você entregar o serviço, é bem desafiante. Eu falo que eu estou, né, digo que nesse 1 ano e 4 meses é muito gratificante para mim poder já estar fazendo bastante coisas que a gente tem feito, e aí eu destaco algumas coisas, né? Nós temos 40 obras, tá aqui anotado direitinho, né? 40, porque eu tenho um problema com o número, gente, eu esqueço, né? 40 obras já finalizadas, não, finalizadas, exatamente, mais 26 em execução, guardei, 26 em execução, e tem mais outros projetos. Então, assim, para o tempo, é bastante coisa, além de outras questões. Estou falando da parte de obras e infraestrutura, né? Mas tem outras coisas que a gente vem realizando aí e correndo atrás em outras pastas que são bastante relevantes. E eu fico muito feliz de poder estar representando esse povo que eu amo tanto, que nasci, né? Eu sou cajueirense, né? De Cajueiro? Cajueiro. Meu pai mora até hoje no lugar que eu nasci, né? Que é uma propriedade da nossa família antiga. E depois eu fui para Gruçaí, né? Conterrâneo aqui. Supermercado lá tradicional. Supermercado, e depois a gente passei acho que 1 ano aqui em Campos, uns 2 anos, voltei novamente para lá. Quer dizer, fiquei a minha vida inteira, né? Tô novinha ainda, não tô tão novinha não, mas eu digo que eu tô. Tem que dizer, né? Então, tinha um problema logo assim que você assumiu, e era muito grande, o pessoal reclamava muito com a gente aqui sobre iluminação. Sim, é isso, bem lembrado. E tinha dinheiro em caixa, acho que foram 250 milhões, não foi? As principais queixas naquela época, antes dela assumir, era iluminação e buraco. Buraco, muito. Conservação de rua. Já que você entrou em obras, falou que tem 40, faltam 26, como é que tá? Esse foi a primeira medida que a gente tomou. Na verdade, eu sempre costumo dizer que assim, a desincompatibilização da Carla, a saída dela para ser candidata, eu falo muito isso. Naturalmente, se ela estivesse no meu ainda prefeita, ela também daria continuidade, né, a todo. Porque era um projeto nosso de governo, eu era vice. E aí ocasionou-se, né, a política tem essas coisas, que ela saiu e eu entrei. E aí a gente estava tendo um problema no edital, né, com a questão da iluminação pública, e graças a Deus, logo assim que a gente entrou aí, a gente conseguiu, que ia acontecer naturalmente, para poder retomar a iluminação pública. Hoje a gente já está com mais de 2.500 lâmpadas de LED instaladas pelo município, né? Temos a projeção de instalar todo o município, mas é escalonado, porque não dá para trocar tudo de vez. Além disso, lançamos recentemente, lembrei disso agora, obrigado aí, lançamos um aplicativo que é o Cidade Iluminada, onde o cidadão hoje ele não precisa se deslocar até a Secretaria de Obras no setor de iluminação, nem ligar, que a gente fornecia a ligação, a possibilidade de ligar, e aí presencialmente dizer para ele poder solicitar a troca da lâmpada dele. Hoje tem um aplicativo que é o Cidade Iluminada, e é muito bacana. Dependendo da localidade, a empresa terceirizada ela consegue atender até em 1 dia, 2 dias no máximo. Desde que a pessoa tem um GPS lá no aplicativo, então a pessoa informa direitinho. Porque isso é uma dificuldade. Muitas vezes a lâmpada está queimada, mas a pessoa não informa aonde está. Então, para a gente é muito difícil. A gente sofre com vento. Aliás, esse período, agosto, setembro, venta demais. A gente tem a questão da maresia, questão da oscilação de energia da concessionária. E é toda uma problemática. Então, assim, muitas vezes a gente, enquanto prefeitura, a gente precisa ser demandado também. Claro, a gente tem as pessoas que estão na rua, mas o cidadão contribui muito, nos informando onde é que está, para a gente poder. Então, estamos já com 2.500 lâmpadas de LED espalhadas por todos os distritos. A Sul recebeu, Barcelos recebeu, a Tafona recebeu, Gruçaí recebeu, Sede recebeu, Degredo, todo a gente espalhou para todos os distritos. Então, isso foi sanado, graças a Deus, temos essa coisa. E o buraco também. Logo, a gente também implementou aí a ação do tapa-buraco. Claro que tem muitas coisas ainda para a gente avançar, né? Essa questão de ruas é uma questão, a gente está calçando, inclusive, várias ruas do município, em todos os distritos agora. Carrapicho, Gruçaí, terminamos já algumas ruas. Vamos começar agora um bairro todo em Gruçaí, daqui a 2 semanas, provavelmente. Fizemos na Sede, fizemos em Barcelos, fizemos calçamento em vários distritos. No Açu, ele está soprando aqui para mim, o Açu é uma situação bem delicada e eu gosto muito de esclarecer isso, porque também fizemos a contratação
de um estudo de macrodrenagem. O Açu tem algumas ruas ali que são bem complicadas, né? Estão bem sofridas, vamos dizer assim. E a gente sofre muito com isso também. Só que assim, a gente, com todos os estudos técnicos, né, que a gente tem, não dá para fazer só a pavimentação. A gente precisa fazer uma macrodrenagem. Por quê? Porque ele é mais baixo. De um lado ele tem um canal, né? Do outro lado é o mar. E ao lado de cá é o canal do Porto do Açu. Então, e o solo do Açu, ele tem uma particularidade que eles me explicaram, tecnicamente falando, e aí eu não vou lembrar o nome agora com vocês, mas é como se fosse uma espuma, um negócio, a grosso modo falando, né? Que torna ele muito encharcado. É como se fosse... Ele é só freático, é muito próximo ao solo. Isso, ele tem uma característica que ele é bem encharcado, vamos dizer assim. E aí, a gente precisa fazer uma drenagem bem bacana lá, porque senão a gente vai fazer e daí a uns meses vai começar tudo de novo. E a gente contratou, está em fase de apresentação, eu já tenho alguns números e vamos estar apresentando, fazendo as audiências para mostrar e apresentar para a população o que a gente vai fazer lá para poder resolver o problema das ruas do Açu. Carla, a gente viu que São João da Barra tem apresentado no números do CAGED, né, em destaque na questão de geração de emprego, que era uma coisa que se esperava a partir das atividades do Porto do Açu, apesar de hoje a gente inclusive entrevistou a representante de RH durante a feijoada da Folha que teve presente, e ela trouxe alguns números, né, que hoje circulando dentro do Porto do Açu são cerca de 7 mil pessoas e pelo menos 80% dessa mão de obra é formada por pessoas da região, não exclusivamente de São João da Barra, mas da região. Mas tem visto esses números apontados pelo CAGED como esse crescimento da empregabilidade de São João da Barra. Como lidar com isso para que essa mão de obra realmente seja... Você já falou sobre a questão da qualificação e dessa parceria, mas como é que você avalia hoje esses números e o que você espera em relação ao retorno disso para o município? Para que essas pessoas trabalhem lá, mas que também morem lá, para que também investam na economia de lá, né? Como que você avalia isso? Então, é muito interessante esse assunto que você está falando, porque a questão do Porto do Açu, sem dúvida nenhuma, né, é um grande atrativo. E a gente, desde a implementação lá atrás, a gente tem uma lei de incentivo fiscal que dá algumas isenções para uma isenção de, na verdade, 0,5% no ISS para as empresas que contratarem mão de obra local de São João da Barra. Então, ela tem que ter no mínimo 40% de funcionários de São João da Barra. Mas essa lei, ela está em vigor, acho que 10 a 12 anos, quer dizer, foi bem na implementação do projeto. O projeto hoje, o Porto do Açu hoje tem uma característica muito diferenciada do que se iniciou. Todo mundo sabe que passou por aquela problemática, aquela reformulação. E aí, no início, era bastante mão de obra civil, né? A construção civil, ela abraça muita... Ainda é, né? Ainda é. Ainda não é tanto, não. Hoje, não, sim, no geral, o que você quer dizer, né? Abraça bastante. A construção civil, ela consegue atingir um número maior de pessoas. Hoje já não é tanto assim. O Porto do Açu hoje está muito mais técnico, muito mais específico, muito mais tecnológico. Eu recentemente tive uma visita agora, anteontem, lá, se não me engano, tem 2 dias. E, a gente está sempre lá, conversamos sempre, mas estava nessa ocasião na Ferroporte. São várias empresas, né? Essa é a de minério e é uma grande empresa. E eu fiquei impressionado porque praticamente é tudo automatizado. Grandes máquinas, maior do que esse prédio, assim, muito grande. E tudo controlado automaticamente de uma central lá não sei aonde. Então, assim, para o tamanho, 238 pessoas trabalhando. Muito pouco, pelo tamanho gigantesco que é. E eles estavam explicando que agora, né, é a fase da mão de obra mais qualificada. Por isso a gente faz tantos parcerias e cursos de qualificação, e eu fiquei muito feliz porque a gente tem dado destaque às mulheres, né? Muitas mulheres sendo formadas lá no município, principalmente do 5º Distrito, estão atuando lá, encontrei com 2, uma chefe de operação, é até vizinha nossa lá, São Joanense Raiz, encontramos lá, e outras mais que estão sendo turmas que são formadas e são aproveitadas. Mas aí, por que eu estou falando isso? Porque a forma da mão de obra hoje já não é mais tanto a questão da construção civil, é mais muito específica. E essa lei de incentivo nossa, inclusive, a gente tem trabalhado várias reuniões agora, quarta-feira agora que vem tem outra, que a gente quer modificar, né, a forma, os critérios dessa lei para poder continuar dando esse incentivo. Como? Fazendo com que mais empresas sejam atraídas para o município, porque
eles falam muito assim, olha, a gente tem vários funcionários indiretos, várias empresas indiretas e muito específicos. E a gente não consegue atingir esse percentual. Então, o que a gente tem pensado? E isso é uma troca com várias, né, conversas com as pessoas, com as empresas, para que a gente possa atingir realmente a mão de obra local, que já não está mais conseguindo esses 40%. Como? Estamos, né, estudando modificar essa lei para que a gente possa fazer contar também as empresas que instalarem-se no município e empregarem, as terceirizadas, poderem computar também. Então, é uma forma da gente poder buscar mais ainda a mão de obra são-joanense, né? E, claro, que o empreendimento é um empreendimento privado, né? E ele vive de lucros, é muito diferente do público, e ele tem todas as suas diretrizes de poder contratar, né, profissionais que eles achem em qualquer lugar. Mas a gente faz essa oferta, a gente tem um balcão de empregos também, que é ligado com as empresas do Porto do Açu, então eles consultam o nosso balcão de empregos, fazem as entrevistas, se a pessoa tiver o perfil, se estiver adequado, eles contratam ou não, porque eles têm essa discrição, né, esse poder, vamos dizer assim. E é isso, a gente tem investido bastante para poder ser cada vez mais os nossos são-joanenses, né? Assim, só colocando uma crítica, eu tô lá e vejo muito, é porque, por exemplo, hoje existe um perfil muito atendido São João da Barra, que é essa questão do primeiro emprego, dos cursos de estágio, dessas primeiras oportunidades. Mas há uma geração em São João da Barra, vamos dizer assim, dos 30 aos 45, que muitas vezes tem essa necessidade, porque mesmo que se qualifique, quase sempre, para eles, há a exigência já de experiência profissional. Que, como você falou, é um porto, e as pessoas às vezes não entendem isso, né? Porque exige essa. Então eles falam assim, pô, mas o que adianta eu fazer um curso se muitas vezes me exigida a experiência profissional que eu não tenho naquela área? Então essa hoje talvez seja a grande dificuldade dessas pessoas, né? O acesso, porque não que elas nem se qualifiquem, mas é porque a qualificação muitas vezes tem que vir da experiência que não se tem. Então acho que é algo que tem que se pensar nesse sentido, que é justamente aquela pessoa dos 30 aos 45 anos, que está lá, até se qualifica, mas não tem oportunidade por não ter o primeiro emprego. É muito, muito interessante o que você falou. Nesses cursos de qualificação que são feitos com as próprias empresas do Porto, eles contam como experiência. Então já tem mudado esse cenário, né, para aquelas pessoas que fazem inscrição. A gente ainda percebe assim, muitas vezes a dificuldade da pessoa buscar a qualificação, né? Não que tenha dificuldade dela, do acesso, de se encaixar mesmo, de querer, né? É toda uma cultura, toda uma novidade, são coisas muito... Tempos modernos, Tempos modernos, né? São coisas muito específicas, né? Como eu falei, tudo... Eu fiquei impressionada lá com os robôs e as mulheres consertando, e não só as mulheres, mas os homens também consertando umas coisas que a gente nunca viu, né? Então, assim, são mão de obras muito específicas, mas tem mudado esse cenário, muito nesses cursos de qualificação que eles mesmos dão com a gente. E aí eles aproveitam aquelas pessoas, pegam os destaques dessas turmas e eles acabam contratando. Você falou em tempos modernos, e Carla está falando dos homens e máquinas do Porto do Açu, me lembrou de tempos modernos de Charles Chaplin, engolido pelas engrenagens. Mas é tipo isso mesmo. Mas, Carla, o Rodrigo usou dados do CAGED para falar da questão do emprego. E recentemente, aqui nesse programa, a gente tem em Campos hoje 2 candidaturas, que, até julho do ano que vem, com as convenções, tudo é intenção. Sim. Né? Mas, logicamente, pessoas que estão no carro, como você, que tem um mandato bem avaliado, são candidatos naturais à reeleição. Em Campos, é Vladimir. E todas as pesquisas indicam isso. E tem também a candidatura de Jefferson, Manhães de Azevedo, reitor do IFE. A gente já falou aqui da ida do IFE lá para São João da Barra, a importância que teve isso. Sim. Ele, inclusive, agradeceu aqui a Carla Machado, Sim, falando do empenho pessoal dela em levar o IFE para lá. Foi. Mas Jefferson também, tudo indica, é uma candidatura sem volta, salvo imponderável. O avião de Eduardo Campos, né? Salvo o que você não pode prever. Mas o debate já começou. E São João da Barra entrou no meio aí, na última... O Jefferson teve aqui há três sextas-feiras. Na última teve Vladimir. E Vladimir respondeu algumas críticas de Jefferson. E aí, São João da Barra entrou no meio. Eu quero ler para você o que o Vladimir falou aqui nesse programa, onde você está. Vladimir, tá? Jefferson fala que 1/3 da população de Campos vive na extrema pobreza, o que é uma verdade. É um dado do CAGED. E ele critica isso. Pois bem, Campos retomou o programa de proteção social agora. O que era 30%, agora já são 25%.
caiu um pouco, sendo que Campos tem menos de 5% da população que recebe benefício social do cartão Goitacá. Se a gente olhar para São João da Barra, repito, não é uma crítica pessoal, mas que é de uma aliada hoje dele, de Jefferson, mesmo partido, da Carla Machado. Continuou com a sua sucessora, que é a Carla Capucci. São João da Barra fornece benefício social a 30% da sua população. O mesmo dado de que tem extrema pobreza em Campos, eu posso falar de São João da Barra, que alcança 48%. Como é que você ouviu primeiro essa fala de Vladimir? Não vi não. Mas assim, primeiro, acho que assim, não sei, mas talvez ele, lógico, né? Acho que quando a gente vive na cidade e a gente acompanha o dia a dia, eu particularmente fui secretária de assistência social, então a gente tem bastante contato com essa realidade, a gente começa a entender, né, como é que funcionam as coisas. Falar em números, friamente falando, é fácil a gente falar desde que a gente não conheça a realidade. Vamos começar pelo cadastro. Essa questão do cadastro, de ter esse número elevado, não só em São João da Barra, mas aí, como ele, né, citou São João da Barra, mas em outros municípios também, não vou citar porque eu acho muito deselegante a gente, né, usar o comparativo com outros municípios, principalmente porque cada um sabe da sua realidade. Esse não é meu perfil, então não vou citar outros municípios. Mas vou falar de São João da Barra, que é onde eu tenho propriedade para falar. Todos, apesar de não sei se todos têm esse conhecimento, mas a porta de entrada para se ter qualquer benefício social dentro de qualquer município é o cadastro único. E aí esse número, e outra coisa mais interessante é que ele é autodeclaratório. Então vamos lá, vamos imaginar que o Rodrigo chegue lá num CRAS, a gente tem 6 CRAS, né? É um número muito grande para a população que a gente tem. Nós temos grande, que eu falo de assistência, né? Temos um em cada distrito praticamente, justamente para amparar as pessoas. Mas, se o Rodrigo chegar lá e falar assim, olha, eu quero fazer o cadastro único porque eu sou uma pessoa que estou em situação de vulnerabilidade. Ele é entrevistado, ele tem todo, né, as perguntas, mas a gente é obrigado a inseri-lo dentro do cadastro, porque ele pressupõe-se ser um princípio dentro da assistência social que ele, se está se declarando situação de vulnerabilidade, ele é. Isso aconteceu muito, e não foi só, no país inteiro. Em período pandêmico, cresceu demais. Todos os benefícios federais, como o auxílio emergencial, como os cartões que foram criados pelo Estado, na época era o Supera Rio, não sei se vocês lembram disso, Supera Rio, como o nosso cartão, e qualquer outro, né? As pessoas precisavam estar, a porta de entrada é o cadastro único. Então, assim, você imagina que a população tinha isso em acesso. Todo mundo vai utilizar, então todo mundo vai lá, né? É autodeclaratório, não é necessário, não é obrigatório, até porque, né, não se consegue ter a visita em loco de todos, isso nem era necessário, inclusive, para se receber auxílio emergencial. O Bolsa Família também, Bolsa Família ainda tem algumas regras mais fechadinhas, que é a questão da criança. Nota na escola? Nota na escola. Esse ainda fecha. Presença na escola. Presença. Agora, os outros não. Era cadastro mesmo para concessão. E aí muita gente vai buscar. Prova de que isso não é a realidade, primeiro ponto, é que a gente não tem sequer um morador de rua. São João da Barra não tem sequer morador de rua. Então, a gente não tem essa pobreza extrema como é falado. Outras coisas mais é que esses números, né, o governo até atual federal, isso é muito interessante falar, porque tem muita gente que já está meio preocupado. Por quê? Porque não era cruzado os dados do sistema. Hoje, o governo federal implementou essa política de cruzamento de dados do cadastro único com outros, SUS, Nacional, né, e outros mais, o que mostra que a pessoa está empregada também. E aí tem muita gente saindo da situação porque está cruzando, né? Isso foi uma era Bolsonaro, e agora, né, está sendo modificado isso para que possa ser restringido. Muita gente está perdendo, inclusive, os benefícios porque está se cruzando, né, os dados. Então, assim, números friamente falando não são base para a pessoa dizer, né, que tem extrema pobreza no município, até porque nem vive lá, nem conhece, nem sabe. Então, deveria estar lá e deveria acompanhar melhor. Essa questão de criticar porque é aliado, porque vai ser candidato, isso é muito complicado. Eu acho meio não é a minha linha, né? Eu procuro ser uma linha bem vamos dizer, respeitosa com todos,
Porque eu tô mais preocupado em trabalhar do que preocupado em ficar criticando, ficar preocupado em comparando. Né? Se a gente for comparar São João da Barra com Campos, tem muita coisa para a gente comparar, mas não quero chegar nessa questão. Assim, além do prefeito Vladimir, quando teve aqui, ter falado desse dado, foi um dado que foi, inclusive, divulgado, né, pela mídia, essa questão dos índices apontados. E também o Elísio, que esteve aqui, já a gente vai falar mais à frente um pouco sobre o Elísio, sobre a relação com a Câmara, a gente vai falar também sobre o cenário eleitoral. O Elísio hoje se mostra como um pré-candidato, né, e hoje o único, talvez, apresentado oficialmente como pré-candidato à disputa. E ele, quando esteve aqui, também falou desses dados, né? Ele falou que ao mesmo tempo duvidava dessa questão dos números serem mas por outro lado ele falava que não espantava quando ele via que São João da Barra tinha cerca de 5 mil cartões de alimentação de R$600 e ainda 16 mil cestas básicas sendo distribuídas. Então, fazendo essa conta, ele diz que seriam atendidos 21 mil pessoas. Então, nesse sentido, ele acha, né, que os números também são altos nessa questão de assistência. Mais à frente eu vou falar de outras questões que ele trouxe aqui, até para te dar a oportunidade de responder, mas sobre essa questão específica, quando ele fala desses números. Mas você fala que são números frios, mas são números que foram apresentados por ele e ele está lá em São João da Barra. Mas eu acho que ele está bem desinformado, porque a gente não tem quase 5 mil cartões, a gente tem 4.625 cartões e essa quantidade de cestas básicas que ele está falando não é nesse período. A gente fez isso período de pandemia, período de educação, que foi necessário, e hoje o número é bem menor. Mas aí, assim, é mais uma questão que a gente precisa, né, ter um olhar. Se realmente existisse essa pobreza toda que tem no município, a gente teria pelo menos morador de rua, a gente não teria esse número do CAGED crescendo, de empregabilidade, não teria empresas novas chegando no município, dando oportunidade, não teria o que a gente faz muito, que é fomentar o turismo, que é uma vertente que a gente tem muito grande. Cultural, né? Cultural, e que praticamente a gente tem eventos quase todos os finais de semana, dando oportunidade para as pessoas terem seu rendimento direto e indiretamente, seja os ambulantes que podem estar vendendo, seja toda a cadeia comercial, que muitas vezes é a pessoa que vai lá fazer um cabelo, a pessoa que vai na farmácia, a pessoa que vai num depósito de bebida, enfim. A gente tem muita oportunidade de emprego. Então, assim, mais uma vez, volto a dizer, essas questões de críticas, né, de falar da oposição, quando a gente se coloca numa situação de criticar, se não for com algo muito concreto e sem ser imparcial, é algo muito direcionado para alguma questão. E aí eu prefiro não debater, porque eu acho bem complicado, né? É muito tendencioso. Você falou de programação de verão, eu sei que está estourando, tem a pergunta aqui do grupo, de WhatsApp do programa, e do blog Opiniões, que eu edito, do Nino BNN em relação a isso, a gente sabe que sempre atrai muita atenção, né? Muito. Ele pergunta aqui, quais ideias para a programação do verão de 2024 e em qual local serão os principais eventos? Isso é uma coisa que o pessoal gosta de saber. Aliás, esse ano, teve aquela polêmica toda da tartaruga, da questão da orla, né? E a gente teve que sair realmente. A gente tinha conseguido uma autorização a princípio para fazer, porque existe uma ação, né, que teve uma sentença, mas tinha umas possibilidades, e no meio lá do verão a gente teve que ir para outro lugar. Então, assim, foi determinado que não vai haver mais autorização para a orla como um todo. Eles entendem que a faixa de asfalto é tudo orla, então não pode ter. E aí a gente pretende fazer em Gruçaí novamente, para fomentar, né? Gruçaí. Pretendemos fazer no Açu, que a gente fez o verão todo, um belíssimo verão, inclusive. Muitos nomes renomados, muita gente circulando no município, a economia sendo muito fomentada, muita segurança. A gente teve problemas irrisórios, muito familiar o verão, e também vamos voltar a fazer no balneário também, que também foi o pessoal queria muito, né? Aqueles shows mais tranquilos, mais MPB, o pessoal, né, que gosta mais uma musiquinha mais tranquila, mais familiar. Então a gente vai fazer nesses 3 lugares. Os locais, né, em Gruçaí provavelmente deve ser no mesmo lugar que a gente fez. Chegada ali, né? Na chegada, a gente está estudando ainda por causa dessa proibição, então a gente não quer correr risco, né, porque foi bem tumultuado, né? E o balneário tradicionalmente nele. Por que não fez nesse ano no balneário? A gente está pretendendo fazer atrás que eu falo, na parte de trás do balneário, porque a gente tem muitas churrasqueiras ali agora, e o pessoal tem a parte ali que as crianças ficam brincando, leva faca, faz o seu churrasco, tem que levar faca, né? Leva a sua bebida, então seria um pouco, a gente quer separar um pouco,
por questão de segurança, né? A prefeita querendo ser um pouco mais educada, mas na verdade é que pessoal quando se quebra faz tudo, evento né? ali no balneário, infelizmente as pessoas acabam quebrando, destruindo o patrimônio. Tinha acabado de ser reformado e se for realmente o balneário se tornou essa referência para as famílias se reunirem, fazer seu churrasco, porque você chega lá, você não precisa nem levar a grelha, já tem a grelha lá para você. Sim. Então, assim, isso facilitou muito o acesso, só que por outro lado, infelizmente, a gente sabe que precisa um pouco mais de educação das pessoas e a prefeita está sendo gentil em não colocar dessa forma, mas é isso, as pessoas acabam destruindo, então não tinha como fazer no balneário, porque, né, tinha acabado de reformar e seria um prejuízo aí fazer lá. Agora também a gente pode citar que está sendo reformado também o Parque de Exposições, né, porque afinal tem a Expo Bar agora, é o próximo evento. Antes do verão tem a Expo Bar que está bastante esperado aí também, né, que é a exposição lá de São João da Barra. A gente está 10 anos sem fazer a exposição, né, e vamos retomar agora no dia 6, 7, 8, 9, até dia 10 de setembro, no feriadão, né? Então, assim, todos convidados, gente. Vamos lá nos visitar. Vai ter evento para tudo, não só shows, né? Mas a característica... Já saiu a programação? Vou anunciar hoje mais tarde. Mas nem pode dar nem um spoiler pra gente. Aí você me quebra, né? A turma me mata lá. Mas nem umzinho, tipo assim... Vai ser muito bom. E aí... Mas, assim, a gente está tentando puxar a vertente não só dos grandes shows nacionais. A expectativa das pessoas nos shows nacionais é muito grande. E aí eu até falei, pagode, tem sertanejo? Tem pagode, tem sertanejo. Já vazaram alguns já. Porque... Já vazaram? Já vazaram alguns porque já tá na agenda dos cantores. Sério? Não me fala isso, que eu tô toda achando que eu tô abafando. Qual que vazou? Não, eu não tenho. Tá. Ai, meu Deus, meu coração até doeu agora, porque eu fiz todo um, tipo, quase uma coisa assim, ultra mega secreta. Mas assim, vamos lá. Aí, voltando à exposição, a gente não quer focar só nos grandes shows, que atraem muita gente, mas a questão toda dos nossos produtores rurais, com a questão do concurso leiteiro, e a gente vai fazer só para os nossos... permitimos, né, que só os nossos produtores rurais do município participassem com as vacas leiteiras, porque como a gente está retomando, dá uma prioridade, se a gente abrisse muito, talvez eles não tivessem, porque está começando, né, nessa primeira exposição aí, vamos dizer. Também vamos ter a questão do rodeio, que o pessoal gosta bastante, né? Temos um rodeio evangélico no primeiro dia, uma novidade bem legal, que eu gostei muito. Os outros dias... Como é que o rodeio evangélico se difere do rodeio normal? Não, é porque o normal, o evangélico não toca música evangélica. E eles usam muitas músicas, né? O boi não pula. O boi pula. Mas ele louva, né? Então vamos ter... assim, o público evangélico gosta muito, né? A gente até agora vai fazer a cruzada evangélica também, que é dia 22... Qual dia, gente? 22, 23, 24? Agora, sem ser esse final de semana, o outro. Que também nomes, né? A pregadora lá, Camila Barros, o Thales Roberto, o Lucas Agostinho, a Camila Barros. Aí eu falei, Fernanda Brum também. A Fernanda Brum, acho que tá também. Até esqueci agora. A Aline Barros vai estar lá na exposição. Além disso, rodeio, parque de diversão, fazendinha, a gente está construindo a nossa pista de laço municipal pública, que o pessoal que gosta de cavalo gosta desse negócio de laçar, né? Então a gente vai deixar lá à disposição para eles, vai ter o concurso lá de laço, que movimenta muito. A nossa cavalgada da Expo Bar, eu estou ansiosíssima para poder participar, exposição de animais, tudo mais o que, gente? Me ajuda? Parque de diversão. Os estandes, isso também é muito interessante. Os estandes dos lojistas, né, dos comércios, que as pessoas queiram estar divulgando. Então, a gente está querendo voltar trazer a raiz mesmo, que a gente sempre viu, né, nas exposições. Então, a gente vai fazer esse grande evento. Prefeita, são 8h03, nós avançamos aqui muito, mas a gente precisa fazer um intervalo. Vou só pedir licença à senhora rapidamente. Tem muitos comentários, impossível da gente ler até as perguntas, e a gente agradece todo mundo que está participando. Só umzinho aqui, que ele fala justamente desse tema agora, que é do Robinho Talimac, e ele diz aqui, graças à prefeita, para a felicidade dos produtores rurais, nossa prefeita está incentivando muito o agro. Muito bom. E está talvez relacionado também à exposição. Então, rapidamente a gente faz essa pausa, Aloysio e Rodrigo. Próximo bloco a gente volta conversando aí com a prefeita Carla Capucci, ao vivo aqui na Folha FM. O oferecimento é de Coagro, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar e Proteus.
Toda a riqueza da cana-de-açúcar é transformada em sonhos pela Coagro. Sonhos de quem produz, de quem trabalha e de toda uma região que cresce e se desenvolve. Coagro, gerando muito mais do que renda.